E antes da gente adentrar mais profundamente nos sinais, sintomas e até o tratamento da doença, a gente tem que entender que a síndrome do intestino irritável, ela tá enquadrada dentro de um grupo bem amplo de doenças que tem um fundo funcional, que a gente fala. Então, ela é um distúrbio funcional. Ela é organizada através de um consenso chamado Consenso de Roma IV, né? Esse consenso, ele é um consenso que é feito mundialmente a cada uma periodicidade, né? A cada período de tempo. A gente já está às vésperas de sair o Roma 5, né? Já vai ser lançado. E a gente tem também esse enquadramento não apenas da doença do intestino irritável, mas também de outras doenças funcionais. Então, se vocês forem pegar o Roma, aí vai ter bastante coisa aí para a gente ver de outras doenças, né? Tem vômitos funcionais, tem a pirose funcional, tem a própria dispepsia funcional, que a gente já viu aqui nas nossas primeiras aulas lá do módulo de estômago, né? Então, aqui o principal representante no intestino é a síndrome do intestino irritável. Então, esse grupo de distúrbios funcionais, ele vai ser decorrente de alterações do funcionamento, provavelmente de mais de uma víscera, né? Em que se identifique, não, sem que a gente identifique uma causa estrutural propriamente dita que justifique aquilo. Então, eu sempre digo que as doenças funcionais, elas são um diagnóstico de exclusão, porque você precisa excluir causas, né, específicas que podem explicar aquela doença, porém elas são diagnósticos de inclusão ao mesmo tempo, porque você precisa incluir, você precisa enquadrar o paciente dentro dos critérios diagnósticos. Se o paciente não fechar os critérios diagnósticos, a gente não consegue dar o diagnóstico daquele distúrbio específico. É mais ou menos como acontece lá na reumato, né? Então, a reumato, você tem critérios tanto para diagnóstico de lúpus quanto para artrite reumatoide, né? Síndrome de Sjögren, aqui da mesma forma. Para os distúrbios funcionais, a gente vai precisar de cada um critério específico. E esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que eu não tenho um exame palpável que me diga com precisão qual é aquele diagnóstico específico. Os exames, eles são muito mais de caráter excludente do que de inclusão. Então, eu preciso excluir essas causas associadas para dizer que o paciente tem aquela doença. Então, para isso, eu vou lançar mão de diversos exames para o meu diagnóstico diferencial ele ser preenchido por completo. Então, ela entra dentro do critério do Roma 4, né, como esse distúrbio funcional, crônico e recorrente, que a gente já vai ver que a gente precisa ter pelo menos um critério temporal de 6 meses para poder a gente nos auxiliar aí nesse diagnóstico específico e enquadrar o paciente dentro do primeiro critério, que é o critério temporal. E recorrente, porque é uma doença que vai e volta de forma muito cíclica, né? O paciente passa períodos bem prolongados com ausência de sintomas, depois os sintomas retornam novamente. Então, a recorrência e cronicidade são duas palavras que definem muito bem intestino irritável. Ela pode acometer qualquer faixa etária, né? Porém, ela é muito mais comum antes dos 50 anos. Sempre quando a gente pega um paciente com sintomas intestinais com mais de 50 anos, nós nunca podemos nos esquecer de pensar oncologicamente, né? Intestino irritável é uma doença benigna, não aumenta a chance de neoplasia. Porém, acima dos 50 anos, a gente sabe que a chance de neoplasia ela realmente já está aumentada. Então, a gente sempre precisa excluir causas mais graves, né? Como câncer de intestino, né? Como doenças que possivelmente possam explicar a causa daquela diarreia, eventualmente do paciente, ou de uma constipação, que denotam maior gravidade no quadro clínico dele, né? E o câncer de intestino é a principal e mais crítica delas. Ela é muito comum na nossa população, né? Então percebam que ela pode afetar até 23% da população mundial. E isso é bastante significativo, né? Junto com a DRGE e a dispepsia funcional, elas são as doenças mais prevalentes dentro da gastroenterologia, né? Então, metade assim dos atendimentos de gastro num dia, eles são versados sobre alguma dessas doenças, ou refluxo,
e também intestino irritável. É muito mais comum, né, tem um aumento de estatística nas mulheres, né, no sexo feminino, porque a gente vai ver que ela está muito associada com quadros de hipersensibilidade visceral, né, com quadros emocionais. As mulheres podem ter um quadro de labilidade emocional um pouco maior do que os pacientes do sexo masculino, então tem muita relação, muita modulação com o sistema nervoso central. Estima-se que possa afetar uma a cada 10 pessoas em todo o mundo, então realmente é impossível a gente ignorar. E vocês, como clínicos, né, vocês eventualmente vão pegar algum paciente na UBS, na atenção primária, atenção básica, com intestino irritável. Vocês têm que saber quem realmente merece encaminhamento, quem vocês já vão começar uma investigação para uma doença mais grave, né? Porque realmente é uma doença bastante comum. E os pacientes, eles perdem também, né, atividades laborais, né, então eles perdem até 2 dias de trabalho no mês, e eles têm uma redução muito significativa da produtividade de trabalho deles por conta da doença, porque a gente vai ver que a doença ela tem polo constipativo, polo diarreico, polo misto, que é intercambiado, né, intercalado com misto, com diarreia e constipação. Então é muito importante aí a gente também conhecer o seu paciente para que ele tenha menos perdas possíveis aí para o dia a dia dele, para a rotina dele, porque realmente acaba interferindo muito os pacientes, principalmente com o quadro diarreico. Eles vão dizer que eles não querem trabalhar porque não gostam de usar o banheiro do trabalho, preferem ficar em casa, né? A diarreia às vezes não consegue nem dar tempo dele chegar ao banheiro, então acaba evacuando nas calças ou acaba tendo aí um prejuízo social um pouco maior, e isso deve muito ser levado em conta. A fisiopatogenia, até hoje a gente não conseguiu identificar um único fator causal para a doença acontecer. O que a gente sabe hoje em dia é que ela é realmente multifatorial. Então, nós temos vários fatores imbricados, associados, né, para que a doença aconteça. Então, talvez por isso a gente ainda não tenha, né, medicações que curem por completo a doença, porque são vários fatores associados. Nós temos medicamentos que controlam, mas curar 100% a doença a gente ainda não tem nenhuma perspectiva aí no presente e por enquanto nem no futuro. Então a gente tem um paciente geneticamente predisposto, temos também a questão neuroendócrina modulando a questão intestinal, que é muito importante, o fator microbiológico. Nós podemos ter um gatilho da síndrome após um episódio infeccioso. Isso foi muito comum quando a gente teve a pandemia do Covid, né? Muitos pacientes acabaram após o Covid tendo esse desenvolvimento da síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, um componente inflamatório, um componente psicossocial. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado dos mais importantes. Então, os alimentos, eles também funcionam como um gatilho e são importantes para aqueles pacientes que tem a doença, né, e até mesmo para o controle dela. Então, determinados tipos de alimentos que a gente vai estudar, alimentos que são chamados fermentadores na dieta Low Food Maps, é importante a gente instituir essa dieta para o paciente, porque conforme os pacientes eles vão se alimentando desses carboidratos fermentáveis, eles vão distendendo as alças do intestino e vão fazendo com que eles tenham mais sintomas. Os ácidos biliares, uso prévio de antibióticos, né, que vão alterar a microbiota intestinal do paciente, assim como as infecções. E a gente tem no fator microbiológico uma possível etiologia também, fatores psicossociais. Então, vocês percebam que não é apenas um único fator. E também o indivíduo ele tem que ter uma genética predisposta, né? Então, a gente sempre busca aí na família casos que possam ter também aí essa associação, porque ele tem que ter essa genética associado com os fatores ambientais de forma epigenética, né? As alterações na barreira epitelial do intestino, ou seja, aquelas junções intestinais, elas vão começar, que elas saem juntas, elas vão começar a sofrer um processo de afastamento. E isso vai aumentar a permeabilidade do intestino. E com esse aumento da permeabilidade, vai fazer
com que haja indução de alterações secretoras, né? Alterações nas saídas sensório-motoras no intestino, aumento dessa permeabilidade também podem acabar passando bactérias, né? Substâncias que não eram para passar normalmente, e isso acabar acontecendo e desencadeando a síndrome. As alterações neuroendócrinas, elas são muito bem estabelecidas e discutidas no intestino irritável. Tanto é que a gente tem medicamentos que vão modular exatamente a dor a nível de sistema nervoso central e a nível hormonal. Né? Nós vamos ter medicamentos que vão aumentar a liberação de serotonina, né? Nós vamos ter medicamentos que vão diminuir a sensibilidade visceral, que tudo está associado na fisiopatogenia. Então a gente sabe que o estado permanente, constante de estresse que esses pacientes eles experimentam, isso faz com que eles acabem liberando quantidades acima das estipuladas de ACTH, né, vai estimular o cortisol, e o TSH também, que vai lá na tireoide fazer estimulação. E vai deixar o paciente em um estado de mais alerta, né? Também tem a liberação de serotonina e temos receptores intestinais, né? O 5-HT para esses hormônios, né? Então também temos medicamentos específicos para isso. Os pacientes eles têm vias aferentes mal percebidas e mal moduladas no sistema nervoso central. Então, aquelas vias de informação que chegam no sistema nervoso central, elas chegam mal percebidas ali a nível cerebral. E vai ter também, como consequência, um aumento, né, em número e nas amplitudes das propulsões do colo, podendo fazer com que esse paciente tenha uma sensibilidade maior ou aumentada ao estímulo doloroso. Então, a gente sabe muito bem, hoje em dia, que esses pacientes com intestino irritável, eles têm uma diminuição do limiar da dor, né? Então, eles sentem dor muito em uma escala de dor muito menor do que na população em geral, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente consegue, com algumas medicações, modular essa questão aí dolorosa do nosso paciente. As alterações psicossociais, elas são importantíssimas, porque geralmente você consegue associar o desencadear da síndrome com algum evento importante na vida do paciente, né? Porque aqueles pacientes que são mais ansiosos, depressivos, eles relatam que tiveram a perda de algum parente próximo, né? Morreu pai, mãe, né? Brigas familiares. É comum também após registros de abuso físico, abuso sexual, né? Perdas afetivas, né? Então, a gente sempre busca aí se o paciente ele está tendo algum processo aí psicológico por trás que possa estar tornando ele também mais suscetível por conta dessas respostas eferentes aí alteradas e muito mais exacerbadas nesses grupos de indivíduos. E geralmente eles correlacionam mesmo, falam, doutor, foi depois de que o meu pai morreu de Covid, foi depois de que eu me separei do meu marido, foi depois, enfim, de um evento ali que para ele foi um evento provavelmente traumático. O fator microbiológico, ele também entra na nossa hipótese, né? Então, esse desenvolvimento da doença depois de uma infecção entérica, geralmente a gente tem alguns fatores que podem nos prever essa evolução. Por exemplo, se o paciente teve uma infecção aguda, né, uma jeca, a famosa jeca que a gente fala, que é uma gastroenterocolite aguda. A gente viu na semana passada nossa aula de diarreia aguda. Se o paciente teve um quadro de diarreia aguda, como foi o da semana passada, por exemplo, e essa diarreia, ela geralmente durou um período mais prolongado, se ela para ela ser resolvida em 5, 7 dias, ela durou aí 15, 20 dias. Se foi um paciente do sexo feminino, o estado psicológico também da paciente entra como um fator de evolução, de progressão. Se o paciente teve exposição ao uso prévio de antibióticos, por quê?
Até metade dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável, eles têm associado um quadro de desbiose. Então, eles têm aquele desequilíbrio das bactérias do intestino, da flora, né, da microbiota intestinal. E esse desequilíbrio, ele vai fazer aí com que o paciente fique mais suscetível a bactérias patogênicas e elas acabem superando a população em detrimento das bactérias ali benéficas da microbiota. E a gravidade da inflamação, né? Então, isso também está diretamente relacionado com a duração mais prolongada do quadro, mas o paciente tendo esses fatores, depois de um quadro agudo, existe uma probabilidade aí de ele acabar realmente desenvolvendo a síndrome do intestino irritável pós esse evento infeccioso. Foi bastante comum no COVID, né? Então, a gente tem aí as causas muito diversas. Então, desde bactérias, né, temos E. coli, Campylobacter, até passando por vírus como norovírus, citomegalo, Covid, né, até mesmo parasitas, o Blastomyces, o Cryptosporidium, a Giardia, enfim. Então, não existe assim um único agente que esteja associado, até porque quando a gente fala de diarreia aguda, a gente faz muito mesmo presumível, né, aquele agente, a gente não vai muito a fundo para saber qual é o tipo de agente que está causando. A gente sabe que a maioria é causa viral, né? Depois associado aí com causas bacterianas, parasitárias, né? Mas a gente não costuma dar muito nome. Olha, foi infecção por esse tipo de bactéria, foi infecção por esse tipo de vírus. A gente deixa isso mais associado para aqueles casos e quadros onde o paciente não tem uma melhora expressiva com o tratamento, né? E aí você vai investigar mais a fundo, vai fazer um tratamento mais específico para esses pacientes. Mas existe essa possibilidade, tá? Um paciente falar assim para vocês: ah, doutor, eu tive uma infecção intestinal, por exemplo, no final do ano, e agora em fevereiro, março, eu tô vindo com muitas dores na barriga, com uma diarreia que não para, que vai e volta, né? Então, lembrem que isso pode ser possível. E os critérios, né? Eu falei para vocês que são critérios de inclusão. É uma doença de exclusão de causas associadas e diagnósticos diferenciais, mas você precisa enquadrar o paciente dentro dos critérios do Roma. O Roma é um consenso mundial. Então, nós que estamos aqui no meio da Amazônia, estamos falando a mesma linguagem de quem está lá do outro lado do país, né? Do outro lado do mundo também. Então, é um consenso mundial que foi estabelecido para a gente chegar a esse diagnóstico. Então, prestem muita atenção nesses critérios, que isso aqui, com o passar do tempo, quanto mais vocês estiverem vendo, mais vocês vão saber isso aqui de cabeça, né? Então, é importantíssimo o paciente ele ter dor abdominal. No consenso de Roma 3, eles colocavam dor ou incômodo. E percebam que o incômodo é muito inespecífico, né? Então, qualquer pessoa, comer alguma coisa diferente, pode sentir um incômodo na barriga. Então, foi por isso que no consenso de Roma 4, para eles tentarem deixar mais específico, eles relatam que o paciente realmente precisa ter dor. Pode ser tipo cólica, né? A maioria do que os pacientes relatam é uma dor do tipo cólica, mas ele tem que ter essa dor que seja recorrente, ou seja, vai e volta, e ela tem que ser uma dor que iniciou no mínimo nos últimos 6 meses antes daquele momento que você está consultando o paciente, ele está dizendo suas queixas, né? E essa dor, ela tem tempo para acontecer. Ela precisa pelo menos acontecer uma vez na semana nos últimos 3 meses. Então, por exemplo, se o paciente começou com a dor tem 1 ano, mas nos últimos 3 meses, 4 meses, ele não sentiu nenhuma vez essa dor, ele já não consegue se enquadrar no critério de uma vez na semana nos últimos 3 meses. E além da dor abdominal, o paciente precisa ter 2 desses 3 critérios. Ou ser relacionada com a defecação. O que é isso? Quando o paciente evacua, a dor melhora, né? Esse é um fator que conta muito a favor de intestino irritável. Ou ele ter alteração na frequência. O que é alteração na frequência? Ele ir mais vezes ao banheiro, caracterizando episódios de diarreia, ou ele ir menos vezes ao banheiro, caracterizando episódios de constipação.
ou ele precisa ter alteração da forma ou da aparência, né? Forma e aparência é a mesma coisa. O que quer dizer isso? É ele ver que as fezes elas estão mais endurecidas, que ele vai dizer que é aquele formato petrificado, ou então que elas estão mais líquidas, né? Que conta mais a favor do polo da diarreia. Eu não preciso ter os três. Eu posso ter só relacionado com a evacuação, ou eu posso ter alteração na frequência, ou eu posso ter alteração na forma relacionado com a defecação, ou vice-versa. Aqui as combinações elas são mais diversas. Então, o fator que todos devem ter é a dor abdominal. Se você tiver um paciente que não tenha dor abdominal, você já vai se afastando mais do diagnóstico de intestino irritável. E a gente precisa desse critério temporal de 6 meses para também chegar nesse diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico. Não existe um exame que eu possa solicitar para saber se o paciente tem a doença do intestino irritável, como, por exemplo, a gente solicita o teste da lactose para saber se o paciente tem a deficiência da lactase. Aqui a gente não tem nenhum exame. O diagnóstico é ouvindo o paciente. Quanto mais informações da anamnese, quanto mais o exame físico rico você fizer no seu paciente, mais fácil você chegar a esse diagnóstico. E esse slide aqui, pessoal, nem preciso falar para vocês que é o mais importante da aula, né? Porque isso aqui é o que vocês vão atender todo dia na atenção básica, né? Então, se o paciente não tiver a dor abdominal ou mesmo chegar a ser apenas um incômodo, já fica muito difícil realmente ele ter intestino irritado. E para a gente, só voltando aqui um pouquinho, a alteração na forma ou aparência das fezes, a gente vai apresentar essa tabela para o paciente. Vocês já devem ter visto em outras disciplinas por aí na graduação ou lido sobre a escala de Bristol. A escala de Bristol ela é uma escala que vai graduar o formato das fezes. Né? Então, ela é dividida em 7 tipos, onde os primeiros tipos do topo da tabela, eles são o polo de constipação. Então, eles mostram para a gente que o paciente tem as fezes mais constipadas, ou seja, com um menor teor de líquido. Já no tipo 6 e 7, geralmente são fezes mais liquidificadas, configurando um polo mais diarreico para aquelas fezes do paciente. O tipo 3, 4 e 5 são os tipos ideais que a gente quer que o paciente tenha, né? Então, aqui tem a quantidade de água adequada, tem a quantidade de fibra também adequada, né? Então, o tipo 1 são essas fezes em bolinhas, muito endurecidas e geralmente muito separadas, né? Geralmente o paciente precisa, às vezes, fazer manobra digital, ele precisa colocar o dedo para expulsar o resto das fezes da região anal, porque ele não consegue fazer tanta força para sair. O tipo 2, as fezes elas são mais moldadas, mas é como se essas bolinhas elas estivessem todas agrupadas, uma grudada na outra, mas ele ainda precisa fazer força para elas saírem do canal anal. O tipo 3 já são fezes mais moldadas, a superfície ela já tende a ser um pouco mais regular. O tipo 4, as fezes já são também bem moldadas, são alongadas, compridas e são muito fáceis de evacuar e percebam que a superfície é bem lisa. O tipo 4, as fezes elas não são moldadas, né? Geralmente elas são mais espedaçadas e um pouco mais amolecidas, mas elas não configuram diarreia ainda. Já o tipo 6, o tipo 7, aqui sim, né, fezes pastosas ou até mesmo semilíquidas, com pouca quantidade de pedaços, né, misturados, né, e o tipo 7 realmente não tem nenhum pedaço sólido visível, é aquela diarreia do tipo água mesmo. Então é importante você apresentar para o paciente, porque às vezes ele faz um tipo 3, né, que não configura alteração na aparência das fezes, mas a descrição dele, por exemplo, é o tipo 1 ou o tipo 2. Então ele olhando visualmente, a gente consegue aí ter esse diagnóstico de uma forma mais fidedigna. E a classificação, né? De acordo com essa característica na aparência, nas fezes e na frequência, a gente vai enquadrar o paciente principalmente em 3 tipos. O formar a síndrome do intestino irritável com o polo diarreico, com o polo constipativo, ou então a mista, que é a mais comum,
é o paciente alternar entre períodos de constipação e períodos de diarreia. E a gente tem também a intestino irritável não classificada, quando a gente não consegue chegar a um diagnóstico específico, porém o paciente acaba entrando naqueles critérios que a gente tinha anteriormente. A forma diarreica, o paciente costuma dizer para a gente que ele acorda e vai ao banheiro. Então, isso é um relato muito corriqueiro que a gente tem dos pacientes. Eles falarem que eles acordam pela manhã, antes deles se alimentarem, eles já vão correndo para o banheiro. Geralmente, o paciente tem uma urgência fecal. O que é isso? Ele não consegue controlar a vinda da evacuação e às vezes acaba indo ao banheiro já com as fezes próximas de sair, né? Ou então acabar sujando a calcinha ou a cueca. Geralmente são pós-prandiais, então ali a refeição pode ser um fator desencadeante. Percebam que nunca eu vou ter sangue. Então, se você tiver um intestino irritado, em que o paciente ele diz que ele tem sangue, né? Ou ele está tendo um sangramento da região anal ali, né? Ou ele tem um polo constipativo, que ele tem fezes endurecidas e que a saída daquelas fezes acabe fazendo fissuras e ele sangre, ou ele tem outra doença, né? Ou ele tem um câncer de intestino, uma doença inflamatória intestinal, mas sempre que apresentar sangue, você precisa investigar com exames mais aprofundados. A presença de muco, né, de catarro, pode estar presente em 50% desses pacientes, porque o muco ele é um mecanismo de proteção, né? Ele é produzido a nível do lumen intestinal por conta de várias evacuações que o paciente tem. Então, até metade dos pacientes eles podem ter a presença aí desse catarrinho nas fezes e isso não ser grave, isso é normal. Os intervalos eles são curtos, né, no quadro diarreico, e ela pode ser precedida desse quadro de GECA, né, de gastroenterocolite aguda, que é a síndrome pós-infecciosa. Já na forma constipativa, a frequência ela acaba espaçando mais. Então, o paciente vai menos vezes ao banheiro, né? Ele pode relatar para vocês que ele fica com a barriga muito distendida, pode desenvolver muitos gases, né? E essa distensão abdominal, ela tanto pode ser referida pelo paciente, quanto ela pode ser evidente no seu exame físico, tá bom? Essa sensação de evacuação incompleta também pode estar presente, ou seja, o paciente diz que ele senta no sanitário, evacua pouco, mas ele ainda sente que falta mais fezes para serem eliminadas, para sair, mas ele acaba não conseguindo, fazendo muita força, e ele sente que essa evacuação ainda não foi toda complementada. O calibre vai ser reduzido, né? Então a gente vai ter aquele bristo do tipo 1 ou do tipo 2. A forma mista, né, como o próprio nome diz, ela vai mesclar períodos de constipação entre períodos de diarreia, né? Então, metade, metade. E aí, o paciente ele pode migrar, né? Então, ele pode desenvolver só o polo diarreico, ou então só o polo constipativo, ou depois ele acabar intercalando. Aqui não existe muito uma regra para acontecer, né? Então, ele passa longos períodos com constipação, depois ele tem a diarreia em momentos específicos, né? E aí fica, às vezes, um pouco até mais difícil da gente chegar ao diagnóstico, mas é uma forma muito comum de acontecer também. O nosso exame físico, ele acaba não sendo muito rico, né? Porque não é uma doença que a gente tem uma manifestação no exame físico muito exacerbada, né? A gente não tem isso. Então, geralmente, ele é normal. Mas, examinando o abdômen do paciente, você pode encontrar um certo grau de distensão, né? Quando você faz a percussão, um hipertimpanismo por conta da formação de gases, né? Muita distensão abdominal. É sempre interessante a gente proceder ao exame físico da região anal. Então, fazer a inspeção anal, fazer o toque retal, né, para ver se o paciente não tem nenhuma hemorroida, nenhuma fissura,
se ele for do polo constipativo, isso pode acabar acontecendo, né? Então, observar aí se ele tem até dor na palpação abdominal, que é um quadro inespecífico, né? Acaba não nos setorizando para nenhuma doença em especial. Os exames complementares, como eu falei para vocês, eles são importantes para a gente diagnosticar outras causas, né? Por exemplo, você pediu um sangue oculto nas fezes e ele veio positivo, então você tem que pesquisar outra causa. Será que é um paciente que está com alguma verminose, uma parasitose? Será que é o início de uma neoplasia intestinal? Ou será que o paciente apenas não fez o preparo adequado para realizar o exame? Também tem isso. Então, sempre que o paciente com intestino irritável ele vier com um tipo de sangramento, é importante você avançar na sua investigação e, às vezes, pedir até realmente uma colonoscopia para olhar todo o intestino e ver se ele não está desenvolvendo um câncer de intestino. Os sintomas eles podem ser parecidos, né? Mas o sangramento nas fezes não é uma característica do intestino irritável, né? Às vezes ele tem intestino irritável de diagnóstico há alguns anos e nada impede dele desenvolver um câncer no intestino. Intestino irritável não é fator de risco para o paciente desenvolver carcinoma coloretal, mas o paciente pode ter as duas coisas, né? Nada impede disso acontecer. O hemograma, o VHS, é importante a gente pedir também a função da tireoide, porque os hormônios tireoidianos, tanto no hipo quanto no hipertireoidismo, eles podem causar quadros de constipação ou então de diarreia, então é importante a gente excluir também esses casos, né? Nos casos da diarreia, a gente vai lembrar também do parasitológico, né? O paciente pode estar aí com alguma verminose, a gente vai fazer o tratamento e ele melhora. Pesquisa de leucócitos, de gordura, dosagem da calprotectina fecal é um marcador que a gente vai ver na aula que vem, que ela nos ajuda a dar o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, o diagnóstico diferencial, ele é com a maioria das doenças do intestino, né? Então, seja ela constipação, seja ela diarreia. Então, a deficiência da lactase, onde o paciente desenvolve a intolerância à lactose, é importante a gente fazer a investigação, que a gente tem vários exames. A gente tem o teste genético, a gente tem o teste oral para ver se o paciente tem intolerância à lactose, né? Tem o teste respiratório, que é o mais fidedigno. Então, a gente vai aí acabar solicitando esses exames para diagnósticos diferenciais. A doença celíaca, né, lá no ambulatório a gente já deve ter feito alguma investigação aí nas turmas de doença celíaca também, com algum paciente. Vamos solicitar os anticorpos. Doença inflamatória intestinal também devemos excluir, que vai ser a nossa aula que vem. Síndrome do supercrescimento bacteriano, lembra que eu falei, acabei de falar para vocês que até 50% dos pacientes tem associado o desequilíbrio das bactérias do intestino, a disbiose. Síndrome de má absorção, né, infecções em geral, a gente deve excluir tudo isso, porque se o paciente tiver uma deficiência da lactase, isso pode explicar a diarreia dele e não necessariamente ser associado a uma síndrome do intestino irritável, tá? Então, sempre excluir essas outras causas orgânicas, né? E lembrar sempre dos sinais de alarme. Não é normal na síndrome do intestino irritável o paciente ter sangramento, não é normal ele ter perda de peso, ter anorexia, ter febre. Se ele tiver um histórico pessoal ou familiar também de câncer de intestino, entra como um sinal de alarme. E início dos sintomas após os 50 anos também. Falei a vocês que é uma doença que é mais comum em mulheres antes dos 50. Então, se ela acabar se desenvolvendo depois, isso pode acontecer, tá? Mas sempre lembrar de pedir aí exames específicos, principalmente a colonoscopia, para a gente ter certeza de que o paciente não tem um câncer no intestino associado. O tratamento, vocês viram que passa muito por alterações psicossociais, psicológicas e individuais. Então, não tem como a gente generalizar o tratamento. Ele vai ser sempre focado na intensidade dos sintomas do paciente, né? Vamos dizer aí, o paciente tem uma dor mais forte, menos intensa, né? Então, de acordo com a dor que o paciente tenha, a gente vai deixar medicamentos mais potentes ou menos potentes. A frequência dos sintomas também é muito importante, né? Para a gente dizer se vai deixar a medicação aí por um período mais prolongado.
O intestino irritável, a gente geralmente só faz o tratamento no momento em que o paciente está em crise. Então, a partir do momento que o paciente melhorou das dores, melhorou da diarreia, da constipação, a gente suspende o tratamento. A gente só deixa nos momentos em que ele acaba experimentando os sintomas de uma forma mais frequente. E também a qualidade de vida, né? A gente deve levar isso em conta, porque a diarreia vocês viram, então pode dar em horários assim muito inusitados, depois de uma refeição. Às vezes ele almoça no trabalho, ele come no trabalho, então isso pode ser um fator de gatilho para ele desenvolver aí esse quadro de uma forma mais proeminente. A relação médico-paciente, ela deve ser muito boa, né? Porque o seu paciente deve confiar na sua conduta, então estabelecer essa boa relação acaba nos ajudando de alguma forma. A gente vai orientar também o paciente a técnicas de redução de estresse, isso é muito importante. Não é um tratamento medicamentoso, mas ele entra como tratamento não medicamentoso, para a gente tentar reduzir lá aquelas questões, né, psicológicas associadas ao aumento do limiar da dor, né? Desculpe, diminuição do limiar da dor, aumento da sensibilidade visceral que o paciente tem, aumento das atividades de lazer e de prazer pessoal. Então, o que eu gosto de falar sempre para o paciente é: o que que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer tricô, eu gosto de costurar. Então, sempre uma atividade em que o paciente tenha prazer, tenha um lazer ali específico para ele, aquele momento do dia ser só para ele, para poder ele começar a se desligar e esse fator psicológico não influenciar tanto aí na doença. As orientações dietéticas, elas são muito, muito importantes, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido nas aulas práticas de quem é comigo que a gente não tem como fazer gasto sem entender um pouquinho de nutrição, né? Então, a gente, pelo menos o que o paciente não deve comer, a gente deve saber, né? Eu não sou apta para aplicar uma dieta específica para o paciente, mas eu sou apta a dizer o que realmente pode ser um gatilho para ele piorar determinada doença. Então, a gente tem alguns alimentos que eles são chamados fermentadores, que eles têm um alto teor de fermentação quando eles chegam no lumen intestinal, né? Porque eles puxam muita água para dentro, as bactérias do intestino fermentam eles com uma velocidade maior, né? Então, a gente costuma restringir esse grupo de alimentos, que eu vou já a gente vai já no slide sequencial ver quais são. Mas a gente orienta o paciente a programar as refeições, né, regularmente, evitar passar muito tempo em jejum para não desenvolver muitos gases, eliminar alimentos que contêm lactose. A lactose é um desses alimentos fermentadores que podem desencadear aí os sintomas da doença, né? O trigo, a frutose do mesmo jeito, feijão, repolho, cebola, bebidas com cafeína, né? Não apenas o café, o refrigerante, né? O chá mate, o chá preto, e também programar a ingesta de fibras nesses pacientes, que para o polo de constipação vai ser bastante benéfico, né? Então, aumentar aí gradativamente essa quantidade de fibra de 20 a 35 gramas diária. Então, esse grande grupo, né, chamado de grupo de FODMAPs, né, FODMAPs ele é um mnemônico, né, onde ele é formado por F de fermentáveis, O de oligosacarídeos, de sacarídeos, monossacarídeos e poliós. Então, é um grupo de alimentos que tem uma tendência de fermentação muito mais rápida quando elas chegam no lumen intestinal, né? Então, acho que aqui eu botei essa imagem, eu já volto lá nos tipos de alimentos. Então, os FODMAPs, assim que eles são introduzidos na dieta e chegam no intestino, eles começam a puxar muita água para o lumen intestinal. E quando eles chegam no intestino grosso, aquelas bactérias da microbiota, elas vão fermentar em uma quantidade muito grande aqueles alimentos que chegaram nessa porção do intestino e vão gerar os sintomas de bloat, né, que é aquela barriga que ele sente mexendo, às vezes uma distensão da barriga, a dor e a diarreia. Então isso vai distender a alça intestinal do paciente, que vai sentir essa sensação de dor, de inchaço e de incômodo, só por conta dessa atração de água para o lumen do intestino e pela fermentação das bactérias. E a lista, pessoal, ela é bem extensa, tá?
Então, não é simples essa dieta. FODMAPs é o nome do grupo, tá? Então, a dieta é a dieta Low FODMAPs. É a baixa em carboidratos fermentáveis, tá? Então, no grupo dos monossacarídeos, os principais expoentes, a gente tem a frutose. Então, xarope de milho, mel, néctar de ágave, né? Maçã, pera, manga, cereja, melancia, ervilha. Xarope de milho, se vocês pegarem as comidas industrializadas, eles usam bastante para adoçar. Xarope de milho é realmente uma substância muito deletéria para o nosso organismo, né? Porque acaba sendo um açúcar aí puro, né? Vai entrar numa via metabólica que vai acabar se acumulando no organismo e até propiciando a deposição de gordura no fígado. Os disacarídeos, né, que é a lactose, formada pela glicose e pela galactose, o leite da vaca, da cabra, sempre leite de origem animal tem a lactose, né, então podem ser aí contribuintes para essa distensão. Sorvete, que é um dos alimentos que mais contém lactose, iogurte, nata, queijos, né. Os oligosacarídeos, que são os frutães, que é cebola, alho, alho poró, cuscuz, massas, melancia. Então, até alimentos que são considerados por a gente saudáveis, né? Melancia, quiabo, né? Cuscuz, cebola. Então, esses alimentos, eles mesmo saudáveis, eles têm esse potencial de fermentar. Então, percebam que não é apenas só o industrializado que vai causar os sintomas no paciente. Então, também tem alimentos, né, lentilha, grão de bico, feijão, soja, que podem ser esses fatores desencadeantes. Isso não tem nada a ver com ele ser industrializado ou não. Tem a ver com a natureza do alimento mesmo, dele ter esse potencial de atrair a água e ser mais fermentável no lumen do intestino. O xilitol, manitol, sorbitol, aquelas substituições para as pessoas que comem alimentos que são zero açúcar, né? Ela tem que ser adoçada de alguma forma. Então, o xilitol, o sorbitol são aí alguns desses polióis que adoçam essas receitas aí zero açúcar das pessoas que não consomem açúcar. Pera, nectarina, ameixa, abacate. Então percebam que dentro desse grupo, que é realmente bem diverso, a gente tem alimentos saudáveis, a gente tem alimentos industrializados, né? Então é um misto aí de alimentos que a gente orienta para o paciente, pelo menos por um período, eles ficarem sem. Então, como é que funciona a dieta Low Food Maps? A gente suspende todos esses alimentos. A lista ela é até um pouco mais extensa do que isso. Coloquei aqui de uma forma bem resumida para vocês. Mas a gente tira todos esses alimentos do paciente e a gente vai reintroduzindo por grupos para a gente tentar identificar qual é o grupo que o paciente tem mais sintomas. Então, primeiro eu começo reintroduzindo os alimentos que contêm frutose e monossacarídeos. Se o paciente não teve sintomas, a gente passa para os disacarídeos. Se não teve sintoma, a gente passa para os frutães e assim sucessivamente, né? Até o paciente a gente conseguir identificar qual é o alimento que o paciente tem aí realmente um pouco mais de sensibilidade e fermentação. É uma dieta muito restritiva, então é difícil realmente o paciente fazer. Então, como o nome diz, né, dieta por um tempo limitado. Infelizmente, ele não vai conseguir manter isso aí por muito tempo. Então, eles são carboidratos de cadeia curta, né, que atraem muita água, eles não são absorvidos no intestino delgado e acabam sendo metabolizados e fermentados ali mesmo no intestino grosso. E apesar da dieta ser realmente restritiva, 3 a cada 4 pacientes eles têm muita melhora quando a gente restringe os food maps na dieta, na alimentação deles. Então, apesar de realmente ser uma coisa chata, eles não gostarem de tirar certos tipos de alimento, eles acabam melhorando quando a gente restringe cada grupo. O tratamento, esse foi o tratamento não medicamentoso, né, que a gente vai sempre fazer em associação, né, com a nutricionista, com o nutrólogo. O tratamento com medicamento, ele deve ser reservado para os períodos em que o paciente está em crise, né, só quando ele está com sintomas. Quando ele tem melhora, a remissão da doença acontece, a gente suspende o tratamento, então deixa ele sem a medicação. O que a gente quer de objetivo com o nosso tratamento é alterar a motricidade, né, alterar aí essa peristalse muito exacerbada e diminuir também a hipersensibilidade visceral, né? Então fazer com que o intestino do paciente ele seja menos sensível a esses quadros de distensão.
Na forma constipativa, a gente vai dar agentes laxativos, né? Então, agentes que causam aí, aumentam o bolo fecal, causam mais diarreia. E para isso a gente tem vários grupos. O principal que a gente utiliza são os formadores de massa, geralmente são os mais naturais. Então, as fibras, tanto solúveis quanto não solúveis, o psyllium, que é muito legal a gente utilizar. O paciente encontra em farmácias, encontra em supermercados na forma a granel, o plantago, a metamucilose, que é o metamucil de nome comercial. Então, os formadores de fibra, a gente sempre orienta os pacientes a fazerem essa ingesta aumentada de fibra na dieta. Nós temos os osmóticos, né? Eles vão puxar a água para o lumen do intestino e fazer aí com que o paciente tenha um aumento na evacuação, como lactulose, o manitol, o PEG. Os emolientes, né? Que eles deixam as fezes mais amolecidas, como o óleo mineral, do colsato. Os derivados de polifenil, que são geralmente mais irritativos para o intestino, como por exemplo o bisacodil, que é o famoso lactopurga, que tem aí. E os antranoides, né, que é casca sagrada, aloe vera, o sene, que é aquele famoso medicamento que as pessoas costumam tomar, achando que é um fitoterápico, né, na verdade, então pode aí causar problemas a longo prazo. Então, o ideal é a gente manter o paciente com o formador de massa associado com algum outro desses osmótico, emoliente, né, eventualmente os irritativos, né? Então, o nosso principal foco é aumentar a formação da massa fecal, né, do bolo fecal. Temos também medicamentos que podem ser associados, como por exemplo a trimebutina. Trimebutina é um medicamento que vai atuar aí nessa forma constipativa, não precisa vocês saberem dose, tá? A lactulona, fluoxetina, ele é um excelente medicamento porque ele vai fazer tanto a modulação a nível de sistema nervoso central. Quando ele faz isso, um dos efeitos colaterais da fluoxetina é a diarreia. Então a gente já aproveita aí esse efeito colateral que a medicação causa para beneficiar o intestino do paciente. Temos também medicamentos que, por enquanto, não estão disponíveis no Brasil, né? Que é a lubiprostona, o linaclotide. Nós já tivemos a lubiprostona presente há uns 2 anos atrás, mas o material que a indústria farmacêutica produz, ele começou a ficar escasso, ou a ficar proibido aqui no Brasil, enfim, alguma desses problemas aí de indústria farmacêutica que ele deixou de ser produzido, mas era um excelente medicamento para a gente tratar pacientes de casos refratários. E para os casos diarreicos, né, a gente vai ali tentar diminuir a peristalse intestinal e o que a gente mais usa é a loperamida, né? Então, o Diazec, o Imosec, são medicamentos muito utilizados na nossa prática, geralmente é o primeiro que a gente inicia. A mebeverina, o Duspatalin, é um medicamento que auxilia muito nos quadros onde o paciente queixa muita dor abdominal, né? Então, derivado do opioide que melhora. O brometo de pinavério, que o nome comercial é o Cirif, de Cetel, que também ajuda nesse mecanismo, a gente já vai ver da forma que ele ajuda. E a amitriptilina, que também modula o sistema nervoso central, quando o paciente tem algum estresse, ansiedade. E o efeito colateral dos tricíclicos é a constipação. Então, a gente tem aí esse benefício a nível intestinal do paciente também, né, da constipação. A gente pode utilizar na forma mista medicamentos associados, né, diversos. A tremebutina, ele é um antagonista opiáceo periférico, ele age nesses receptores. A mebeverina e a iosina, que é o buscopan, eles são anticolinérgicos. O brometo de otolônio, que é o lônio, né, de nome comercial, ele é um antimuscarínico, então ele vai agir nos receptores muscarínicos, né, da acetilcolina. O brometo de pinavério é um antagonista de cálcio também, reduzindo aí a peristalse. E o óleo de hortelã-pimenta, né, do tipo os carminativos. Então, também temos muita evidência na literatura de melhora com o uso desse óleo essencial de hortelã-pimenta. O tratamento associado com antibióticos, que eu falei para vocês que o paciente ele pode ter aí uma disbiose em associação. A gente pode associar rifaximina, pode associar cipro,
metronidazol, norfloxacina. O que eu mais faço na prática, quando eu tenho a disbiose associada, eu associo cipro com metro. A rifaximina, ela é muito cara aqui no Brasil ainda, né? Então, geralmente os valores giram em torno de R$ 1.000, então é muito caro o tratamento para o paciente. E o cipro e o metro junto resolve. Os probióticos, eles ajudam a recompor a flora do intestino, então é sempre bom a gente deixar esses probióticos para irem ao longo do tempo modulando a longo prazo a microbiota. Tanto é que a gente tem probióticos específicos direcionados para pacientes só com intestino irritável. Terapias de controle de estresse, né? E essas aí são as mais variadas. Geralmente, quando o paciente teve realmente um estresse traumático pontual, perda de algum familiar, uma separação, né? A gente fala para o paciente ou encaminha para a terapia cognitivo-comportamental, encaminha o paciente para a psicoterapia, às vezes a hipnoterapia, e temos terapias alternativas também, temos tido bons resultados na literatura com sessões de acupuntura, né? Então, mostrando aí uma boa melhora na modulação, principalmente na dor abdominal que esses pacientes têm. Práticas com homeopatia também. Isso aqui eu não tenho muita prática com homeopatia, mas existe a descrição na literatura sobre isso. Alguma dúvida, pessoal? Tem intestino irritável e DRG é o que vocês mais vão ver na prática clínica, né? Do dia a dia de vocês. Então, sempre vai aparecer um paciente na UBS, no SPA, com dor, muita dor, tendo diarreia, tendo prisão de ventre. E aí sempre lembrem de colocar o paciente dentro daqueles critérios de Roma 4, para poder você enquadrar ele e tratá-lo de forma bem correta, né? Evitar aí os achismos e talvez ele tenha, talvez não tenha. Se ele não tiver os critérios, o paciente não tem. Tem outra coisa que a gente vai investigar. E sempre pedir os exames para a gente excluir causas associadas, né? Ampliar o nosso repertório de diagnóstico diferencial, que isso aí é que vai fazer realmente com que a gente consiga dar um diagnóstico mais preciso. Tá bom? Doutora? Oi. O paciente constipado é necessariamente aquele paciente que não evacua todos os dias? Não. Então, definição de constipação, o paciente ele não precisa evacuar todos os dias para ele ter constipação ou ele ter um trânsito normal. Então, a gente define constipação, o paciente passando mais do que 3 dias sem evacuar, ou então ele tendo que fazer manobras digitais, né, para retirar as fezes, ou então as fezes saindo muito endurecidas. Então, na prática do dia a dia, a gente define, é normal o paciente evacuar até 3 vezes ao dia e passar até 3 dias sem evacuar, a regra dos 3, né? 3 vezes ao dia, 3 dias sem evacuar. Porém, se ele ele evacuar todos os dias, mas nesse formato de bolinha, um Bristol do tipo 1, com muito esforço, isso também já configura uma constipação, né? Então, a constipação ela deve ser muito bem avaliada aí para ver se realmente o paciente se enquadra. Às vezes ele acha que para o intestino dele ser normal, ele precisa evacuar todos os dias. E não é assim, né? Se ele passar até 3 dias sem evacuar e for umas fezes do Bristol tipo 3, tipo 4, tudo bem, tá ótimo. É o padrão dele, né? Mas se vier naquele esforço evacuatório, acabar pesando a saída do canal anal, ele ter uma fissura, ele ter um sangramento, começarem a formar hemorroidas, aí não é normal, aí ele realmente tem a constipação. Menos do que 3 vezes na semana também configura constipação. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, prof. Poucas pessoas. Tudo certo. Tá bom, então depois eu mando a aula pro João e aí ele passa para vocês, tá bom? Aí depois